soma dos n termos de uma progressão aritmética. A fórmula da soma dos termos de uma PA é Sn igual a A1 mais AN vezes N sobre 2, onde Sn significa a soma dos termos. O A1 é o primeiro termo da PA, o AN é o último termo da PA, e o N é a quantidade de termos que tem esta PA. Ou seja, para obter a soma dos termos de uma PA, basta somar o primeiro mais o último termo dessa sequência, somar os extremos, né, que são o primeiro e o último termos, e depois multiplicar tudo pela quantidade de números que tem esta sequência e, por fim, dividir tudo por 2. Primeiro exemplo, calcular a soma dos 10 primeiros termos da PA 4, 7, 10, sendo que o 4 representa o A1, o 7 representa o A2, o 10 representa o A3 e assim por diante. Então, primeiro passo é anotar as informações que o enunciado nos passa. Então, vamos aí anotar os primeiros e últimos termos. Então, eu tenho o A1, que é o primeiro termo, que vale 4. O último termo eu não conheço, então não sei quanto vale, mas vou precisar dele para usar na fórmula da soma. Em seguida, vamos anotar o valor da razão. A razão nós obtemos aplicando a fórmula, que é o A2 menos o A1. Portanto, o A2, que vale 7, menos o A1, que vale 4. 7 menos 4 é 3. Então, a razão dessa sequência vale 3. De fato, a gente observa que de um para o outro está aumentando 3 unidades de um número para o outro. Então, a razão é igual a 3. E o N, que é a quantidade de números que eu tenho aqui dentro, é igual a 10, conforme informou o enunciado do exercício. Veja, para calcular a soma, nós vamos utilizar a fórmula, que nessa fórmula vai ser necessário o primeiro e o último termos. Como nós não conhecemos o último termo, nós vamos ter que primeiro usar a fórmula do termo geral para encontrar o valor do AN. Primeiro isso, para depois usar a fórmula da soma. Então, eu vou fazer aqui ao lado a fórmula do termo geral, que é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Vamos substituir cada termo pelo seu respectivo valor. A N não sabemos, é o que queremos calcular. Então, nós vamos só trocar o N por 10, porque o valor de N é 10. Igual a 1, é o primeiro termo, vale 4. Mais, dentro do parênteses, eu tenho N menos 1. O N é igual a 10, então, dentro do parênteses, eu tenho 10 menos 1, vezes 3, que é o valor de R, que é a razão. Agora, nós vamos resolver primeiro o que está aqui dentro do parênteses. 10 menos 1. 10 menos 1 é 9. Então, eu tenho a 10 igual a 4 mais 9 vezes 3. Vamos marcar aqui. Antes de resolver a soma, a gente precisa resolver primeiro a multiplicação. Então, eu tenho a 10 igual a 4 mais 9 vezes 3 é 27. Portanto, o A10 é igual a 31, que é a soma de 4 mais 27. Então, agora, nós conhecemos o último número, que vale 31, que é o último número aqui dessa sequência. Agora, podemos, então, utilizar aí a fórmula da soma. Fórmula da soma é soma de N igual a A1 mais a N vezes N sobre 2. Vamos lá, então, substituindo cada um
pelo seu respectivo valor. Então, soma. O N é igual a 10. Então, soma dos 10 termos é igual, abre parênteses, a 1, que é igual a 4, mais a N, que é o último número que nós encontramos aqui, que é o 31, vezes N, que é igual a 10, tudo isso sobre 2. Então, agora, nós vamos resolver primeiro aqui dentro. Então, 4 mais 31, 35. E 35 vezes 10, 350. Então, eu tenho 350 dividido por 2. 350 dividido por 2 dá 175. Então, tá aqui o resultado da soma dos 10 termos. Então, esta progressão aritmética, ela começa em 4, vai aumentando de 3 em 3 e termina em 31. Somando todos os números que estão aqui dentro, eu vou obter como resultado 175. Segundo exemplo, calcular a soma dos termos da PA. Menos 16, menos 14, menos 12, aí tem uma sequência aqui de números, e por fim, mais 84. Então, nós sabemos que o menos 16 representa o A1, o menos 14 representa o A2, o menos 12 representa o A3, e o último termo é o mais 84. Vamos, então, anotar as informações do enunciado. Então, primeiro termo é o menos 16. O último termo é o mais 84. A razão, nós vamos ter que utilizar a fórmula, que é o A2 menos o A1. Então, eu vou ter A2, que vale menos 14, menos, que vem pra cá, e agora eu vou escrever o A1, que vale menos 16. Então, veja que aqui eu fiquei com 2 sinais negativos, e eu sei que menos com menos é mais. Então, a conta que eu vou fazer é menos 14 mais 16. E isso é igual a 2. Portanto, a razão vale 2. E agora, a quantidade de termos. Nós não sabemos, o enunciado não informa. Mas, nós vamos precisar do N para usar a fórmula da soma, né? O exercício pede para calcular a soma. Mas, para usar a fórmula da soma, nós precisamos conhecer quantos termos tem essa sequência. Então, por conta disso, nós vamos utilizar primeiro a fórmula do termo geral da PA para achar o valor de N. E, em seguida, aplicar a fórmula da soma. Vamos fazer aqui ao lado. Então, aqui eu tenho a fórmula do termo geral, que é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Vamos aí, então, substituir os termos correspondentes. O AN é igual a 84. E agora, nós vamos trocar o A1 pelo seu valor, que é igual a menos 16, mais, dentro do parênteses, eu vou continuar com N menos 1, porque eu não sei o valor do N, vezes a razão, que é igual a 2. Então, veja, eu deveria começar por aqui, mas eu não conheço o valor de N, então eu não tenho como fazer esse cálculo nesse momento. Por conta disso, eu vou começar pela multiplicação. Não dá para fazer aqui dentro? Vamos, então, para o segundo passo, que é multiplicar tudo que está aqui por 2. Então, tudo isso que está aqui antes, eu vou repetir. 84 é igual a menos 16, mais, vamos abrir parênteses e fazer a multiplicação. Então, N vezes 2, 2N. Desce o sinalzinho aqui, ó, repete e faz 1 vezes 2, 2. Fecha parênteses.
Então, agora que eu já fiz a multiplicação, eu vou eliminar esse parênteses que tá aqui. Lembrando que esse 2 é positivo, então eu tenho que eliminar o parênteses fazendo a regrinha de sinais. Então, eu vou ter 84 é igual a menos 16. Vamos começar aqui, ó, mais com mais é mais 2n. Em seguida, mais com menos é menos 2. E aí, então, agora, eu posso já juntar esses termos semelhantes aqui, esses dois. Então, eu vou ter 84 é igual. Menos 16 com menos 2 é igual a menos 18. Mais 2 vezes n. Caímos aí na equação do primeiro grau, que consiste em isolar a letra, seja ela qual for. Aqui a letra é n, então ela é incógnita, ela vai ficar isolada, vai ficar sozinha. Esses dois números, que é o menos 18 e o mais 2 que está multiplicando, eles vão passar para cá. Vamos começar a mover o menos 18. Como ele vai passar para cá, ele vai como mais 18. Então, eu vou ter mais 18 mais 84 igual a 2n. E agora eu vou fazer essa soma aqui, né? Quanto é que dá mais 18 mais 84? 102. 102 é igual a 2n. Então, para o n ficar isolado totalmente, está faltando passar quem? O 2. O 2 está multiplicando, então ele vai dividindo. 102 sobre 2 é igual a n. Portanto, n é igual a 51. 102 dividido por 2 é igual a 51. Então, essa progressão tem 51 termos. Vai desde o A1 até o A51. Quando chega aqui no 84, o termo correspondente aqui é o A51. Então, agora, nós vamos calcular a soma de cada um desses aqui. Somando todos eles entre si, quanto é que vai dar? Então, eu tenho a fórmula da soma dos termos, que é Sn igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Então, vamos trocar aí os termos. N vale 51. Então, soma do 51 é igual. Aqui dentro, nós temos que somar os extremos, sempre somando o primeiro com o último. O primeiro, que é o A1, vale menos 16. Mais o último, que é o AN, que é o A51, vale 84. Vezes o N. O N, que é a quantidade de números que eu tenho aqui dentro, que é igual a 51. Tudo isso sobre 2. Vamos começar a resolver o que está dentro do parênteses, que é o menos 16 mais 84. Então, vamos lá. Menos 16 mais 84 é igual a 68. Então, eu vou ter 68 vezes 51 sobre 2. Então, agora eu vou multiplicar esses dois termos aqui. Então, eu vou ficar com soma de 51 igual 68 vezes 51 dá 3.468. E agora, por fim, eu vou dividir esse valor por 2. Então, soma do 51 é igual 3.468 dividido por 2 é igual a 1.734. Então, a soma dos 51 números que estão aqui dentro é igual a 1.734.